O que que ela fala? Falta duas. Mas essa aqui você não fez. Você bateu o carro lá que você contou a história. Imagina a sua noiva chegando e já te detonando e já... Você vai virar e falar o quê pra ela? Pelo amor de Deus. E aí faz com que esse homem A não cabeça queira... já tá cheia de Não, trem. e esse homem não vai querer ir lutar pra essa família. Porque ele fala, eu faço, e ela nunca tá bom. Então, eu também vejo isso. A mulher, o cara fez 8 coisas. O que que ela fala? Falta duas. Mas essa aqui você não fez. Pô, o cara tá fazendo tudo isso daqui. Boa. Gente, não tem perfeição. Não tem, não existe. Não vai existir o cara perfeito, nem a mulher perfeita. Mas você precisa desenvolver esse olhar para olhar o que ele tá fazendo, validar. Você coloca em vocês, tentando fazer alguma coisa, e alguém só detonando, falando, mas falta aquilo ali. Limpou lá a casa. Mas o banheiro ainda não tá limpo. Pô, mas tá limpa a sala, tá limpa a cozinha, tá limpa a lavanderia. Só faltou o banheiro, você tá aqui detonando, falando do banheiro, sabe? Não faz sentido. Então, isso é um treino. É um treino. Eu não li em lugar nenhum. É um treino. Hoje eu tenho muito estabelecido, assim, na minha mente, esse olhar e treino. E aí, quando eu caio, porque, óbvio, não sou aqui a perfeita, óbvio que não. Mas quando eu caio, ou se eu vou mais num momento ruim, que eu vou mais assim, aí eu percebo, eu recuo, peço desculpa, tento retratar o que, peraí, eu falei isso, mas, putz, não faz sentido eu ter falado aquilo mesmo, eu também tava desse jeito, tá, mas, vamos alinhar. Então, eu acho que as mulheres querem, mas não querem ter essa base, porque o cara vai longe quando ele tem uma mulher entregando isso aqui pra ele. Independente se trabalha ou não, você entendeu? Mas não é pesado pra você? Não, não é pesado pra mim. Eu acordo bem cedo, eu levo meus filhos na escola, eu trabalho, depois eu volto, eu almoço com meus filhos, eu ajudo na lição, eu vejo a questão da casa, eu me cuido, eu treino. Fala um pouco mais dessa rotina sua. Acho que vai ser legal, porque a gente recebe muito sobre como é que funciona a rotina principalmente de uma mulher. Pô, você é casada, você é empresária, você é mãe de 2 filhos, você construiu riqueza. Como é que é a sua rotina? Como é que você vive? O que come, o que faz? Eu acordo 5h10, 5h20 da manhã, aí eu já me arrumo para ir trabalhar e chamo meus filhos, deixo meus filhos estudam numa escola que vão de fretado, então eu deixo meus filhos no ponto do fretado, às 6h05, mais ou menos, e vou pro trabalho. Então eu chego no trabalho bem cedo, e aí lá... O negócio de vocês é sobre o quê? Esse que eu fico é uma indústria, né? A gente faz peças de corte, dobra, enfim. De metal? De metal. Então eu fico nesse, né? Todos os dias eu vou pra lá. E meu marido fica em outro, cuidando de outras coisas. E aí eu vou pra lá cedo, então eu fico a parte da manhã lá, e aí eu tenho bem... É esse tempo que eu tenho. Então eu tenho bem estruturado o que eu vou fazer lá, né? Então eu faço reuniões, eu ajusto, eu treino, eu faço essa entrega no sentido de reflexões pros meus funcionários lá, porque é um público que não busca muito, então eu faço essa entrega. Quando dá meio-dia, meio-dia e meio, às vezes 1 hora assim, no máximo, eu volto. Chego na minha casa, meus filhos chegam por volta da 1h30, a gente almoça, todo mundo junto, e à tarde eu permaneço em casa. E à tarde eu treino, faço alguma coisa com eles em questão de lição, se tiver alguma coisa do trabalho eu faço, se tiver alguma coisa que tem no mercado, ou qualquer coisa assim eu faço também. Eu atendo, então nesses dias também à tarde eu atendo como mentora também. E aí, à noite, jantamos todos juntos e tenho lá minha rotina. Treino de segunda a sexta, toda semana faço minha drenagem, sagrado, vou lá na esteticista. Então eu também tenho lá meu horário de fazer minha unha. Mariana, mas é fácil pra você porque você tem dinheiro. Não, gente, você pode... não consigo treinar, sobe de escada. É um exercício. pega na internet, hoje você vê tem 1 milhão de treinos. Faça ali. Então, eu tenho muito essa rotina já estabelecida, assim. E aí, eu vou dormir. Minha única falha é que eu durmo tarde. Então, eu durmo muito pouco. Isso eu tô Se tivesse uma das coisas que você teria que ajustar hoje, seria, por exemplo, o sono. Sim, porque eu durmo por volta de 11, às vezes meia-noite, e aí às 5. Aí, assim, como você dá conta de tudo isso? Não é pesado pra você? Não, não é pesado pra mim. Por quê? Quando eu também me sinto pesada ou me sinto cansada, eu vou virar e vou falar assim, gente, preciso dormir cedo. Meu marido vai dar janta pras crianças, né? Meus filhos não são pequenininhos, né? Tem 14 e 11 anos. Mas pra mim tudo bem, eu vou dormir e falo pra eles, eu preciso dormir cedo hoje e tá tudo certo. Eu não me sinto menos mãe por isso, sabe? Eu não me sinto, mas eu que não tô fazendo tal coisa. Não, meu marido vai fazer essa parte e eu vou dormir. Você entende? Então é leve, né, pra mim, assim, hoje. E se tem alguma coisa pesada, principalmente no trabalho, porque é denso, né? São homens e tal, eu falo pra ele, tô com essa dificuldade aqui, não sei e tal. E ele vai me auxiliar, se é algo que eu preciso de homem, né? A gente estava ontem aqui jantando com um casal de amigos daqui, e a gente falou exatamente sobre isso, porque eu já fiz muitas entrevistas, eu já demiti, e uma vez eu demiti um cara, ele era muito grande, e na hora meu marido tava vendo as câmeras da empresa, e o cara levantou. E meu marido me ligou na hora, e falou assim, o que tá acontecendo aí? Aí eu falei assim, não, tá tudo bem, eu tô fazendo uma demissão. Ele falou, mas tá tudo bem, quer que chama alguém? Ele viu, então eu tenho esse contato, né? Sempre tive esse contato com os caras, que às vezes você tem que demitir, o cara não gosta e tal. Mas assim, se eu tenho alguma coisa hoje que eu percebo, vai ser difícil, aí, pra que eu vou enfrentar isso sozinha? Não, eu chamo ele. Você não quer... Não é a sensação de, eu vou fazer pra te mostrar que eu consigo. Se você acha que você precisa... Eu chamo. Na hora você já pensa isso. Chamo. E aí, assim, larguei completamente. Fui um tempo guerreira. Larguei completamente essa espada. E ser guerreira não é dizer que, então, você não pode tocar as coisas. Eu toco as coisas. Mas eu toco, quando eu preciso de ajuda, eu vou pedir. Eu vou falar, isso aqui eu não faço mais. Ou você tem algum processo que me deixa, eu fico estressada, alguma coisa, e ele mesmo já fala, não, já vamos arrumar alguém pra fazer. Pra aliviar, no sentido de estressado, falo de peso da mulher tá no trabalho, da mulher, esse peso que não cabe à mulher, de força, né, porque eu lido muito com o homem, então ele vai fazer. E hoje eu falo, tá difícil isso aqui. Tô precisando descansar, tô precisando de tal coisa. E aí é você ter
Eu tenho muito claro o que eu quero, Ramon. Eu sou uma pessoa que, assim, eu preciso entregar, eu gosto de ser útil, eu gosto de estar aprendendo, eu gosto de estar, sabe, nativa. Eu amo a vida, então, eu amo viver, então eu faço tudo isso. Só que ele é engraçado, como é você observar. Eu acordo, eu posso ter dormido 1 hora. Eu vou acordar, bora, vamos, não sei o quê, ligada no 500. O meu marido não. Então, não adianta eu querer, por exemplo, ele tem que levar as crianças cedo. Gente, ele não vai. Ele pode fazer algum dia. Né? De sexta-feira eu não vou tô lembrando da minha rotina. É a mesma coisa lá. Ele é mais A minha mulher também acorda ligada assim no... 500. É tipo isso, eu acordo, vai aí, vai. Tipo assim, pra treinar pra ela, consegue treinar de manhã ativa. Se eu tivesse que treinar de manhã, é um olho aberto e um fechado, assim. De manhã eu vou mais E aí é entender isso. Adianta eu querer acordar acelerado e acelerar ele. Mas então é porque ele não me ama. Aí entra os sentimentos. Gente, não tem nada a ver com sentimentos. É como é cada um. Né? E entender quem é cada um. Acho que observar, vocês precisam se observar. Você entrou no GPS. Aí você tá contando essa vida inteira, quem tá em casa tá se perguntando, eu também tô me perguntando. Você entrou no GPS, o que mudou depois que você entrou no GPS? O que você percebeu diferente? Ou o que você trouxe a mais pra sua vida aqui dentro? Por que você participa? Você tá nos encontros, você tá no encontro de anfitrião, por que você participa tanto? Por que você gosta de participar? Ou, não vou supor, você gosta de participar? Sim, gosto de participar. Faço todo um esquema, né? Porque eu tenho que deixar toda a minha parte lá de rotina, filhos e tudo mais, organizado pra estar aqui. Gosto de estar aqui porque eu acho que é uma fonte que faz sentido com o que eu sempre fiz, né? Então, cada vez mais eu ouvir vocês, a construção de vocês, me fortalece nesse sentido de, tipo, putz, Mariana, você não tava errada, né? Porque eu fui muito também falada, criticada, enfim, muitas coisas nesse sentido. E o que o GPS me mudou, me trouxe uma velocidade, no sentido, eu brinco que eu instalei um chip. Eu consegui separar muito bem a emoção, o sentimento da razão. Então, eu falo que eu brinco que eu pus um chip porque eu trouxe uma lógica muito clara para tudo que tá acontecendo. Então, eu tenho claro que eu preciso melhorar. Então, por exemplo, eu sempre me cobrei muito. Perfeccionismo, vou trazer até um exemplo aqui do que está vivenciando hoje, tá? Devo estar aqui. Eu sempre me cobrei muito. Perfeccionismo lá no alto, muito problema com crítica, porque eu fui criada para ser meio que perfeita, porque minha mãe foi julgada, que iria dar errado pela separação. Então, tipo, o que vão ser essas crianças? Marginal, né? Prostituta, era isso que a gente ouvia. Então, eu sempre tive que ser muito, sempre me cobrei muito. E aí, quando eu entendo, instalei o chip GPS, quando eu entendo que isso aqui eu preciso mudar, eu não quero mais ter essa versão, eu fico atenta a tudo que acontece sobre isso. O que é pra mim. Então, tudo que vem, tudo é muita coisa, mas assim, perto do que eu tô olhando, o que vem, eu fico atenta. Se eu preciso melhorar isso, o que a vida vai fazer? Me dá situações, me dá situações. Aí eu fui chamada pra fazer uma live. Não, tô sem tempo. Beleza, caí. Tá sem tempo, Mariana? Peraí, por quê? Por que você não foi? Tá com medo de ser avaliada? Tá com medo de ser criticada? Caiu. Vai vir outra, você não tá querendo quebrar essa postura, quebrar esse padrão? Então, fica atenta que vai vir mais. O Elton colocou na grande mesa um recado lá no grupo. Quando ele colocou o recado, eu falei, é sobre mim. Ele pode nem saber por que ele escreveu aquilo. Porque eu tenho esse chip. O que o outro tá fazendo não é o importante, mas o que tá me trazendo aqui, que é o que eu quero quebrar, Você pega pra você. eu pego pra mim. Ele falou assim, olha aqui, ele tá me colocando, se eu tenho medo de crítica e de ser avaliada, o que eu tô fazendo aqui hoje? Vai ter uma avaliação. Então, seria antes, a Mariana não viria. Com medo da avaliação. Você entende? Com medo que não tô pronta, não sou bom o suficiente. Ainda falta mais, e buscar esse conhecimento. Isso que o GPS fez eu quebrar, essa permissão. Entender o porquê, e aí eu desconstruí isso, e de fato, mudei o padrão. Tô aqui, tranquila. Não sabíamos algo, né? Como você falou no começo, o que eu vou responder? Olha Eu isso. não viria. E aí, todas as vezes eu falava assim, tá bom, Mariana, isso é pra quê? Não vai vir pronto. Porque você não precisa desse pronto. Você precisa do... que você vai melhorando o processo. Isso que eu preciso quebrar. Então, eu instalei esse chip de estar muito atenta. O que eu estou buscando, o que eu preciso mudar, quais são as percepções e o que eu vou fazer com aquilo. Nossa, sensacional. E aí, inclusive, você sabe, eu tô com uns pontos anotados aqui que eu acho que valeriam enquanto só pra mulheres. Mas o papel tá hora. Podemos, Tá muito bom isso aqui. Vocês estão gostando, gente? Vão colocando aí no chat. Me deixem saber. Mulheres, pros homens também. Vocês estão curtindo? Quantas percepções vocês já tiveram por aí? Deixa eu ver as percepções do time aqui. Estão recebendo muitas perguntas. Só para responder algumas? Sim. A equipe separou várias perguntas por aqui. E é muito legal, né? Esse negócio do chip GPS. Quem mais de vocês já instalou um chip GPS? Eu quero instalar esse chip do GPS. Visão, percepção. Vamos lá. Deixa eu selecionar algumas aqui, porque tem umas que... Você sabe, né? Ao vivo a gente tem que selecionar algumas perguntas aqui. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Do jeito que ele é, a Sueli perguntou. Do jeito que ele é, tá falando do seu marido. Como você convidaria ou argumentaria o seu marido para entrar no GPS? Seu marido é do GPS? Não. Fala sobre isso, porque tem mulher que pensa, meu marido tem que estar no GPS, tem que estar no GPS, eu tenho que convidar, me arruma um jeito de convidar. Qual que é a sua visão sobre isso? A minha visão é a seguinte, a primeira coisa que vocês falam aqui tem a premissa de que a responsabilidade é sua, né? E se você que está percebendo algo que precisa mudar, e você que está tendo essa fonte, tá ouvindo isso aqui, eu não preciso fazer com que ele mude. Se eu mudar, independente do meu marido estar aqui ou não, ele vai mudar também. Vai ser uma consequência. Então, eu não, nenhuma vez quando eu entrei, nem no momento eu fiquei com meu marido, você tem que migrar, porque isso é bom, porque tá mudando minha vida. Eu não fico falando, eu mostro. É postura, ele tá vendo, a mulher mais leve, a mulher que tem esse raciocínio mais rápido, e aí, eu vou jogando aquilo que eu tenho daqui de dentro pra ele. Não em formato, olha, o Elton falou isso, o Ramon trouxe isso. Eu não preciso usar o nome deles pra ficar nesse combate. Eu levo, falo assim, aconteceu isso. A gente tava agora com um problema, ele tá com um problema no trabalho. E não resolvia. Problema grande. E não resolvia. Eu falei pra ele assim, pensa aí. O que vai acontecer quando isso resolver, quando você der mais esse passo aqui? O que você acha de ruim que vai acontecer? Por que você tá com medo de dar esse passo grande? Pensa. Eu não preciso dizer que foi o Elton que falou, que foi o Ramon que me ensinou, que foi que eu vi no GPS que eu tô. Eu jogo a semente pra ele. Então ele não está, e eu vou fazendo a mudança em mim, que ele vai acontecendo. Precisamos alinhar. Ele não sabe como é feito aqui. Então, eu vou fazer alinhamentos com ele. Eu começo falando sobre mim. Eu acho que isso é um grande passo. Quando vocês vão fazer alinhamentos com o marido, não adianta você falar assim, eu chego aqui, olha, porque você não cuida de mim, porque você não olha pra mim, porque você só tá atacando. Não, olha, amor, eu me sinto, isso já foi dito aqui, né, por algum encontro, porque eu já ouvi também. Olha, amor, eu me sinto que eu gostaria que quando você, tipo, me abraça mais, nossa, eu tenho um dia melhor, eu vou... Então, você falar sobre você e não atacar ele, sabe? E também dar a oportunidade dele falar e você ouvir, porque tem muitos que também não querem ouvir. Boa. Né? Total. Vamos mandando aí, gente, perguntas. Essa aqui acho que você vai curtir. Eu não vou falar o nome. Fulana perguntou assim,
ela fala do que ela faz. No caso, você tá falando do que você faz pra tentar ajustar a situação. Aí ela disse, mas e ele? Qual o papel dele pra harmonizar? O que ele faz? Acho que ela tá buscando aqui um pouco de... É até uma pergunta de um pouco de dúvida e indignação. Tá, mas você que faz tudo, você que é responsável. E ele, qual que é o papel dele? Ele não faz nada? Ele faz alguma coisa? Porque é você que mantém, então é a mulher que mantém o relacionamento harmonizado, o homem não faz nada. O que ele faz? Qual que é o papel dele? O papel dele é fazer, ele tá ouvindo, mas assim, o papel dele é fazer aquilo que eu tô determinando e que eu tô querendo, gente. Ele faz tudo o que eu quero. Assim, sem ser. Como a mulher feminina consegue aquilo que ela quer? Exatamente. E qual é o papel dele? O papel dele é o prover, é trazer essa força pra dentro de casa, de que o homem tá lá buscando pela família. Se ele continua buscando, se ele continua crescendo, se ele continua tendo um respeito, essa relação pra mim, eu vou querer que ele faça o quê? Lembra? Eu falei desde o início, a sabedoria tá na mulher. Esse homem não vai criar algo mirabolante pra chegar aqui e falar assim, nossa, olha, eu tive uma sacada, tal. Isso é da mulher. O homem não pensa essas coisas, gente. O homem, não sei, posta aqui, é a minha percepção. O homem é mais o foco, é mais o objetivo. O que ele tem que fazer? Boa. Então, o que eu faço? Não é, isso tudo que eu tô falando, eu não levo relacionamento sozinho. Óbvio que se ele não me ouvisse, se ele não também fosse mudando, tal, talvez aquele relacionamento não fazia mais sentido, como aconteceu lá no começo. Se ele não se tornasse um homem de fato, pra mim não faria mais sentido. Mas não é um peso, porque pra mim, isso é a mulher. Quem tem a sabedoria é a mulher. Então eu vou conduzindo ele e ele vai entregando. É mais ou menos isso. Eu conduzo e ele entrega. Não tem muito que. Ele não precisa fazer. Lógico que ele faz a parte dele. Ele trabalha, ele provê, ele traz essa segurança pra dentro de casa. E é isso. E quando eu preciso de algo, como eu disse aqui, eu falo pra ele. Ele faz. Então o que eu quero mais desse homem? Ele faz. Maravilha. Qual a idade dos filhos? Ela já respondeu? 11, 14? A mais velha 14 e mais novo 11. Outra pergunta de um homem aqui, acho que essa pergunta é boa. O Jaime perguntou assim, como o homem pode despertar essa sabedoria na esposa? O que você diria que um homem, para os homens que estão assistindo aqui, pegando a referência do seu marido, do que ele faz, do que ele entrega, de como ele faz, como é que o homem pode fazer para despertar essa sabedoria, despertar alguma coisa na esposa para que ela desenvolva a sabedoria? Eu acho que é também você, como você tá tendo esse conhecimento, o que você tem que desenvolver nela? Essa segurança. Eu sou assim porque ele também sente essa confiança e essa segurança em mim. Eu sei que é importante a minha opinião, a minha fala ali pra ele. Então, quando vocês, se vocês gerarem isso e falar mesmo, olha, amor, quando você me traz isso daqui, me deixa mais confiante, eu consigo pensar melhor, olha, você me ajuda. Começar a fazer elogios, não simplesmente por elogio, mas aquilo que de fato ela te impulsiona. Então, ela vai, o que ela vai fazer? Ela vai começar a repetir aquilo. Então, desenvolvam isso na mulher. Falem isso pra elas, olha, observem isso nelas, né? Eu acho que é legal também você observar o que ela faz, o que ela traz e admirar. Eu acho que quanto mais essa mulher também é admirada, que aqui, né, eles trazem como valorizada, e valorizada não é ele pagar minhas contas, valorizada não é ele me dar presente, valorizada nesses detalhes. O meu marido me valoriza, então eu sei que a minha opinião é importante pra ele. Você entende? Então eu trago, né, a minha opinião, o que eu acho daquilo ali, como que ele conduz, mas é diferente eu trazer um direcionamento do que eu virar e falar assim, é assim que você tem que fazer, porque esse é o certo, porque eu tô dizendo que é assim, porque eu tenho a sabedoria, porque você entendeu? É diferente. Então eu trago esse direcionamento, levando ele ali mais ou menos como a gente faz com os filhos. Às vezes eles nem estão percebendo, mas a gente tá conduzindo, e eu vou jogando as sementes, e eu não tenho a verdade só certa o tempo todo e a verdade absoluta. Não, às vezes ele me traz e fala, mas isso aqui, é verdade. Então façam essas mulheres serem, valorizem elas, né? E é falando mesmo. Boa. Nas perguntas boas aqui. Então, Tem muita pergunta, a galera tá curtindo demais. E quando você sai dos trilhos, Mariana, qual a postura dele? Ele é muito prático, meu marido é muito prático, curto e objetivo. Então, quando eu saio dos trilhos, ou quando eu chego em casa, né? Hoje já não tem mais isso, mas antigamente, né? Que eu chegava com alguma coisa, porque eu achei você, não sei o quê, ele falava assim pra mim, bem assim, isso não faz sentido o que você tá falando, é uma criação da sua cabeça, nós não vamos discutir por isso. Assunto encerrado. Ponto final. E aí, de fato, eu pensava e falava assim, gente, eu tô criando mesmo da minha cabeça. Então, ele me escutava quando de fato tinha algo que precisava ser escutado. Quando era conversinha fiada, ele falou assim, mas não faz sentido a gente discutir isso. Então ele também me volta pro Bruno, sabe? Me volta e, opa, tá viajando. Mariana, não faz sentido. Não faz sentido a gente discutir isso aqui. Ou não faz sentido você tá se sentindo dessa forma. Por que você tá se sentindo dessa forma? Eu não consigo entender. Aí quando ele me devolve a pergunta, eu penso, eu falo, nossa, é verdade, por quê? Ou eu vou trazer pra ele mais claro do problema que eu tô tendo, né? E aí eu acalmo. Então meu marido também não é aquele, como eu falo da mulher, fala mimimi aqui, atazanando, ele também não fica. Então a gente, por isso também não tem as discussões, porque a gente não entra. Teve uma vez que eu tava bem alterada, assim, tipo, não sei o que, tanta coisa que não tava acostumada. Aí ele falou assim, não vamos discutir mais agora. Porque a gente vai começar, a gente nunca se ofendeu nesses 22 anos. Você se altera também? Ele não se altera muito, eu também não. Eu tenho um perfil mais tranquilo, mas me altero. Não de berrar, disso não. Mas de começar a falar e aí ele percebe. Então, por isso que eu falo, estar atento. Porque tinha um comentário aqui quando eu passei. Pra você é mais fácil, parece ser perfeitinha. Não, gente, lembra que eu tô Você discutindo? treta também. Dessa versão. Você treta também. Não sou perfeita, treto também. Crio minhocas também na minha cabeça. Mas o que acontece é, quando eu saio de giro, vamos dizer assim, que eu me descontrolo, ele tá ali, lembra que eu falei, se eu tô entregando 10%, porque eu tô a louca do rolê, ele vai entregar 90%. Ele vai falar pra mim assim, opa, agora não é o momento da gente conversar. E aí, assim, eu vou ficar discutindo com uma pessoa que não tá falando? O que nós vamos fazer? Não tem como. Aí eu fico lá, não, então, que isso? Ele assim. Você aprendeu a fazer a leitura da situação. E assim, imagina você discutir, você quer discutir. Imagina, então faz entrevista, você faz a pergunta, eu não respondo. Você faz outra pergunta, eu não respondo. Como que sai uma entrevista? Não sai. Vai chegar uma hora pra fazer essa pergunta. Ou você vai falar sozinho. É mais ou menos isso na treta. Você entendeu? Então quando ele percebe que eu tô alterado e que aquilo não vai chegar em resultado nenhum, lembra que eu falei qual é o resultado daquilo? Se os dois estão alterados, os dois estão discutindo, não vai chegar no resultado que a gente quer. Que não é, o resultado não é a briga. Briga por briga, então, vocês estão sendo infantis. Certo? Vocês estão sendo irresponsáveis e brincando de ser adulto. Né? Brincando de ter um relacionamento e querer um relacionamento com essa postura. Então a gente tem esse lugar. Quando eu me descontrolo, ele vai falar, não é o momento pra gente conversar agora. Quando você estiver mais calma, quando você tiver no momento, a gente conversa. E encerra o assunto. Maravilha. Temos uma pergunta muito boa aqui. Essa aqui eu acho que é pra estabelecer os limites. A Camila perguntou, e como dosar o apoio sem ficar passando a mão na cabeça? Boa pergunta, porque eu por muito tempo passei a mão na cabeça. Porque como eu trabalhava e vim desse lugar de... Eu escutei muito quem paga as contas manda. Então eu trabalhava, meu marido já tinha essa postura de prover, mas eu entendia que eu precisava fazer por mim, senão ele ia mandar em mim. Até o momento Olha, eu falei... você tinha isso na cabeça? Tinha, eu fui criada desse jeito, né? Então eu tinha um bom relacionamento, um marido que fazia, mas eu não usufruía disso. Então é como se fosse assim, tudo aquilo que era pra mim, eu fazia com o meu dinheiro.
Então, era dividido. Na sua cabeça, o que estava na sua mão era o que você fazia era seu e o que ele fazia era dele? Como é que funcionava? Isso. Ele entregava na casa, mas eu não era sobre ele, né? Sobre mim era assim, eu preciso pagar as coisas, eu preciso fazer isso. Então, minhas coisas eu compro, porque senão ele vai mandar em mim. Aí até a hora que eu falei, mas peraí, mandar, a gente não tem essas tretas dentro da relação, né? Então eu comecei a entender que eu não preciso segurar, né? Então, qual o limite de apoio, né? Que foi isso que ela perguntou, qual o limite de apoio? Dosar o apoio sem ficar passando a mão na cabeça. Isso. Então, no começo, eu confesso que eu passava a mão na cabeça. Porque assim, sem saber, né? No sentido assim, se der muito ruim, tá bom, eu aqui, ó, eu já dou conta disso, eu me sustento nisso, eu ok. Aí eu comecei a entender isso e falar, opa, peraí, eu quero mais. E aí eu comecei a falar pra ele, ó, eu quero fazer um curso, eu queria fazer um curso, e o valor era um valor alto. E aí eu falei pra ele, amor, quero fazer. Aí ele falou assim, tá, mas onde você vai chegar com isso? Eu quero por isso, por isso, por isso. Tá bom. Então aí eu falei, opa, não posso mais passar, porque uma coisa é você apoiar, acolher quando a situação tá ruim, e não fazer esse homem perder a segurança, a confiança nele. Isso é uma coisa. Quando tá nessa situação, você precisa apoiar e incentivar. Mas você tem que soltar a espada de que eu banco, eu me sustento, e não é que eu não faço, eu pago minhas coisas também, o problema não é isso. Mas é você não incentivar esse homem a buscar mais. Eu acho que é aí a diferença, sabe? Você precisa sempre estar incentivando ele a buscar mais. Sempre a buscar mais, independente de quanto você ganha. Maravilha. Sobre essa questão de incentivar mais, a Angélica disse aqui, meu marido é muito medroso, Mari. Como apoiar nesse caso? O que você faria? Marido muito medroso. Eu nem seria seu marido se fosse muito medroso. Vou deixar você responder. Meu marido é muito medroso. Como apoiar nesse caso? Nem seria meu marido, mas com todas... Vou falar que assim, ó. Eu não sei se você tá aqui agora, se você tá aqui há mais tempo. Se ele é medroso, o que você tem na sua mão? Um protocolo de medo. Faça com seu marido. Não precisa chegar lá e falar assim, olha, senta, escreve isso, mas começa a falar pra ele. Por que você tá com medo? Desenvolva, é isso que eu falo que é a sabedoria. Desenvolva o seu marido a pensar. Meu marido é medroso. Por que ele tem esse medo? Desconstrói isso com ele. Você tem ferramentas aqui, onde você tá buscando pra você entregar isso pra ele. Ele é medroso, tá? Por que ele tem esse medo? Por que ele não quer? Qual a birra que ele tem em ganhar dinheiro? Qual a birra que ele tem de sustentar essa casa? Qual a birra que ele tem de fazer o papel dele de homem? Qual é essa birra? Ah, Mari, eu fiz tudo isso e ele continua igual. Aí tá na tua mão escolher se você quer permanecer com esse marido e dando essas justificativas e ficar o resto da vida com ele com esse medo, ou se você vai buscar uma outra pessoa. Como eu disse lá no começo do meu marido. Se não virar homem, te amo, é o amor da minha vida, mas não é o que eu quero pra mim. Eu quero um homem do meu lado, porque eu sei que eu também sou uma mulher. Eu acho que vocês precisam também valorizar. Vocês não é só esperar o outro valorizar. Vocês se valorizarem pra vocês saberem quem vocês são, tanto homem quanto mulher, tá? Pra vocês falarem, poxa, eu sou isso aqui, então agora eu posso entregar. E se o meu marido sabe menos, né? Vamos falar que nesse sentido, meu marido anda uma velocidade mais lento. E aí eu sei que sou eu que tenho que entregar. Então por isso não é pesado pra mim. É claro pra mim. Como ele é um cara mais visionário, ele vai desenvolver mais. Então, ele é muito mais do que eu. Então, ele, nesse ponto, faz mais isso do que eu. Sensacional. Tem algumas perguntas aqui, essa eu vou trazer de forma geral, porque ela se repetiu algumas vezes. Depois que você entrou no GPS, teve alguma dependência emocional? Teve alguém que você percebeu que tinha que colocar mais limite, que estava com limite desestabelecido, ou bagunçado, mãe, ou era o próprio marido, ou era alguns dos filhos? Alguma coisa que você precisou ajustar que fez uma boa diferença? Sim. No meu caso, eu fiz isso com a minha mãe, né, e o meu irmão. Como eu fui criada, como eu falei, pra ser essa perfeição, no sentido de que a gente precisava dar certo, né, porque minha mãe foi muito falada, porque separou, eu e meu irmão, a gente foi criado muito unido. Então tudo, tanto que a gente trabalha junto, tudo que a gente fazia tinha que ser junto, a gente não brigava, a gente não sei o quê, aquela coisa, perfeito. Então eu fodei o protocolo, sim, com a minha mãe, e lá eu percebi que em algum momento, eu sou mais nova, mas eu me tornei mãe do meu irmão, e achei que minha mãe não daria, em algum momento, achei que minha mãe não daria conta de educar, né, de fazer as coisas com a gente. Então eu entendi isso, e minha mãe sempre apoiou, mas ela falava assim pra mim, ai filha, isso aí é tão bom pra você agora, né, você tá mudando, vai lá e fala pro seu irmão. Então era como se fosse assim, eu falei exatamente isso quando eu fiz a conversa difícil com ela, eu falei assim, mãe, você me dá a blusa nova, passada, linda, mas você põe o pregador. Então eu tô aqui fazendo, aí eu olho, tem um pregador, peraí, não posso acabar com o pregador aqui, eu tenho que voltar e deixar o pregador. Então eu voltava, e o pregador aqui, a metáfora, era o meu irmão. Então eu voltava pra falar pro meu irmão. E vou dizer uma coisa pra vocês, eu continuo conversando, trabalhando com meu irmão, enfim. E hoje, eu tinha dó, tá? Porque é bem o que o Elton traz mesmo, do você desacreditar do outro. Quando eu entendi a diferença de apoio e ajuda, meu irmão tá voando, tá? E assim, eu deixo claro pra ele, eu não vou voltar. Mas eu posso voltar, fazer aqui, mas eu não vou ficar. Eu volto. Hoje eu vou voltar pra minha cidade. Mas isso não quer dizer que eu não vou ficar eternamente. Daqui a pouco, eu vou voltar pra cá de novo, você entendeu? Então eu falei, eu não fico mais. Eu falei isso pra minha mãe. Esse medo é seu. Não é meu. Então, depois disso, melhorou muito a relação com meu irmão. Meu irmão tá voando. Meu irmão não tá no GPS, né? Volta aí pra aqueles que falam, ai, gente, para de ficar querendo, assim, até, não é que dá pra trazer as pessoas do GPS, mas assim, tem o tempo de cada um. Se ele não quiser, não adianta você ficar ali forçado. Quanto mais você fala, pior é. Então, eu desenvolvo o meu irmão sem ele estar aqui dentro. Mas ele já começou agora, ele mesmo manda lá, olha um vídeo do Elton, olha não sei o que, olha. Então, ele vai por si só. Então, acho que eu rodei sim, ajustei com a minha mãe está dentro do GPS, deve estar aí assistindo o encontro. Tá no GPS? Tá no GPS, minha mãe entrou no GPS ano passado. Vai fazer 72 anos e tá no GPS. Que legal. Qual foi um desafio que você superou? Um dos desafios que te marcou muito, que te fez crescer, que você lembra e fala, isso aqui mexeu comigo, isso aqui me fez crescer. E como você superou? Eu acho que foi o desafio em relação ao meu pai. Eu tive muitos problemas com meu pai, né? Eu não fui criada, né? Ele não me criou. Então, eu passei muito tempo da minha vida querendo mostrar pra ele quem eu era, né? Que eu era uma pessoa que o amava, que eu era uma pessoa do bem, que eu era uma pessoa que a gente só queria fazer algo bom pra ele, porque minha mãe foi uma mãe que sempre falou muito bem do meu pai, independente do meu pai não estar presente, mas ela falava bem, então... Ela teve essa consciência. Ela nunca colocou a gente contra. E aí eu fui trabalhar com meu pai, eu já tava fazia faculdade, fazer teatro, moda, né? Lá nos meus 16, 17 anos, eu acabei indo, ele me chamou pra trabalhar nas férias, e ali eu falei, putz, estou próximo dele. E aí começou, na fase adulta aí, eu trabalhar com ele, tinha muito esse conflito. E eu sofria muito, muito, porque eu queria provar pra ele, eu queria mostrar pra ele que ele tava errado, e que a gente tinha amor, e que outras pessoas que estavam ali não gostavam dele, estavam, né, usando ele e tal. Então a gente tinha muito esse embate, e eu sofria muito. Até que eu engravidei, e quando eu engravidei, eu falei, opa, foi uma grande virada. Eu falei, opa, peraí, agora não é mais a Mariana pela Mariana. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, olha, de mim. Então, a partir do momento que eu tenho esse ser, eu peço que você respeite o meu momento. Senão, se você, porque assistir discussões e tal, eu falei, se você vier aqui falar alguma coisa, eu vou levantar e vou embora. Porque ele me chama de burra, tinha várias coisas nesse sentido. E aí, uma moça falou assim pra mim, ela pegou, era um lápis, mas ela pegou aqui e falou assim pra mim, Mariana, o que é isso? O que é isso, Ramon? Um copo. Eu preciso provar pra você que isso é um copo? Não. Se eu falar pra você, não, Ramon, você tá errado, isso não é copo, isso é uma mesa. Você vai falar o quê? Talvez eu fique em silêncio, porque eu vou discutir com você. E ela falou pra mim assim, você não precisa provar aquilo que você é. Boa. Você é. E dali, eu falei, opa, peraí, tô indo pro lugar errado, eu tô querendo mudar ele.
pra ele ver quem eu sou. Não, é só eu mostrar quem eu sou. E aí as coisas começaram a mudar, meu pai já é falecido, meu pai faleceu de uma parada cardíaca, mas devido a um câncer. E eu cuidei do meu pai, e pra mim foi leve no sentido de conseguir ter esse entendimento. E como eles falam aqui, gente, essa é a minha história, eu vou ficar aqui. Ah, porque meu pai me falou que eu sou burra. Ah, que meu pai não sei o quê. Ah, que meu pai... Eu vou passar o resto da vida nisso. Meu pai fez o melhor que ele pôde, nas condições que ele tinha. Ponto. O padrão agora é meu, quem vai mudar sou eu. Você entende? Então, mas foi uma grande virada, assim. Aí ali eu comecei a tirar um pouco peso. E quando eu tive esse entendimento, que aí, principalmente pelo perfeccionismo e essa situação de me expor, eu falo muito bem, eu gosto de gente, eu converso, eu não tenho insegurança em relação a isso. Mas a avaliação, o não agradar todo mundo me prendia. E aí, quando eu fiz a questão com a minha mãe, foi colocado o limite. Minha mãe pode até continuar falando sobre meu irmão, volta lá. Mas eu já estabeleci esse limite, que o pregador, nem tô aqui pro pregador, não vou sair mais com o pregador. Foi assim que eu identifiquei pra pôr esse limite dentro da minha cabeça quando ela traz alguma coisa no sentido, não só fala pro meu irmão, mas era muito assim, você tem que falar isso pra pessoa, volta lá e fala isso, porque olha, você teve essa sacada, volta lá e fala. E eu falo, não volto mais e não falo mais, a não ser que a pessoa queira, beleza? Aí eu faço. Mas se a pessoa não quer, eu não faço. Sensacional, senhoras e senhores. Coloque aqui no chat, nós estamos caminhando pro bate-bola final. Só para fazer perguntas e respostas rápidas pra gente fechar. Eu quero que você coloque a pesquisa aqui no chat, vocês vão responder essa pesquisa, não deixem de responder pra gente saber quanto vocês curtiram, várias percepções de vocês. Estão curtindo esse encontro? Gostaram? Vamos fazer um bate-bola final. Vou fazer algumas perguntas pra quem tá em casa de conhecer mais e saber algumas preferências do que você faz, quem é a Mariana Zambelli no dia a dia. Bora? Top desafio? Sim. Vamos lá. Já tá sendo um desafio enorme. Tá sendo, né? Não, mas tá uma delícia. Coisa boa. Uma palavra que te define. Sabedoria. Você tem algum hobby favorito?